Oi, pessoal, boa noite a todos. Já vamos começar, tá? Só um minutinho aqui que a gente já inicia. Vamos lá? Vamos fazer a nossa prece, né? Já 20 horas e 8 minutos. Boa noite a todos. Um abração, todos estão conosco aí, Patrícia Rego, Helena, Leila, Vinícius, Murilo, Kellen, Irene, Eliana, Andréia, Roseli, Dileuza, Delita, Marília, Marlene, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Que Jesus abençoe a todos, né? Vamos então fazer a nossa prece, né? Pedindo novamente a proteção dos bons espíritos para este trabalho, para este estudo, para que todos tenhamos a melhor condição para sintonizarmos com o alto e captarmos as intuições que nos auxiliam no nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a discernirmos sobre o estudo de André Luiz e que todos possamos aurir a energia que nos sustenta, que nos anima, que nos alegra, que nos harmoniza do corpo e a alma. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Vamos dar continuidade ao estudo, né? Nós estamos num trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, tá ok? Capítulo 9, Possessão. Nós já estamos aí da metade para o final neste capítulo, tá? Estamos falando do caso de um rapaz chamado Pedro, que tem epilepsia, né? Que tem ataques epiléticos. Ele, na verdade, é um obsediado, né? É médium, mas antes de tudo, um doente, como a gente já viu na semana passada. E após a crise que ele teve, o ataque que ele sofreu espiritual, ele está se recuperando e os espíritos estão conversando sobre o caso dele. E o Aulus está explicando, né, diante de algumas questões que o Hilário e o André Luiz estão colocando, né, o Aulus está explicando a respeito do caso do Pedro, ok? Então, aqui continuando, né, respondendo com um olhar amigo à nossa expressão de assombro, o Aulus acrescentou, né, penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo com que afligimos o próximo. Por quê, né? Porque nós vimos que o Pedro, na sua última encarnação, ele foi um médico. E foi um médico que, como diz o Aulus aqui, ele abusou da sua possibilidade de curar, né? Ele abusou da sua condição de tratar as pessoas, ele acabou se envolvendo com aventuras menos dignas, vamos dizer assim. Provavelmente ele se envolveu com mulheres casadas, tal, que frequentavam o seu consultório, né? E mais do que isso, ele acabou se insinuando para a sua cunhada, para a esposa do seu irmão. E ele tanto fez que conseguiu desequilibrar o irmão dele nos negócios financeiros, né, na parte financeira, e pelo jeito foi muito amplo esse desequilíbrio, e ele acabou internando o irmão num hospital psiquiátrico, onde o irmão veio anos mais tarde a desencarnar. Quando o irmão voltou, pegou ele com a esposa dele, né, com a viúva, ficou sabendo de tudo o que havia acontecido, né, da influência do Pedro, né, na última encarnação, da influência que ele tinha tido sobre ele, né, sobre o irmão que acabou se desequilibrando. Aí ele começou a obsediar o Pedro, né,
E os três foram parar no umbral, tanto a esposa, quanto o Pedro, quanto o irmão dele, se degladiaram durante um bom tempo, até que veio a esposa primeiro, né? Veio a mulher primeiro, reencarnou, depois recebeu Pedro como filho, e aqui estão os dois, né? Numa reunião mediúnica, ela tentando ajudar o filho dela, tal. Na encarnação passada foram parceiros, né? Foram casados. E o irmão dele, que ele tanto prejudicou, ainda não encontrou forças para perdoar, não encontrou forças para se levantar. Tá? E continua vampirizando o Pedro, como nós estamos vendo nessas crises epiléticas que ele passa. Tá? Então, por isso que o instrutor falou aqui, né? Penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros. Né? O Pedro criou um inferno para o irmão dele. Então, ele foi chamado a participar deste inferno que ele criou para o irmão dele. Ok? Faz parte da justiça divina, né? Se você desequilibra alguém, né? Você podia não ter feito isso, mas você deliberadamente desequilibrou alguém, você vai vir a participar do desequilíbrio da pessoa. Pode ser que você venha como pai da pessoa que você desequilibrou, como filho, como irmão, como marido, esposa, aí a configuração vai depender do caso, tá? O ensinamento era simples, contudo, a terrível situação do enfermo, fatigado e triste, infundia-nos justificável espanto. Né? Quer dizer, o ensinamento era simples e lógico, né? Só que mesmo assim o André Luiz e o Hilário ficavam espantados por ver a situação terrível, né? Dolorosa que o Pedro estava vivendo, né? Está vivendo aqui nesse contexto, né? Estudando sempre, Hilário considerou: se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, que poderá fazer num agrupamento como este? Né? Quer dizer, primeiro ele tinha perguntado, na semana passada ele perguntou, né? Se a situação dele é tão grave, né? E vai precisar de tanto tempo para recuperar, por que ele... Vale a pena ele estar frequentando uma casa espírita, né? O Hilário perguntou e o Aulus respondeu que sim. Que ele iria absorvendo elementos de recuperação, conhecimentos, tal, né? E também o espírito, o irmão dele, que o está influenciando, também receberia essas informações, receberia esses elementos curadores. Né? Então os dois estariam se beneficiando. Tá? Mas aqui o Hilário voltou a perguntar, né? Se ele é um médium ainda torturado, né? E aí a gente poderia acrescentar, como a gente já viu aqui, né? Improdutivo, porque ele não está em condição, de produzir com a mediunidade dele, né? Então ele vai demorar um bom tempo ainda, né? Então, se ele é um médium torturado, o que poderá fazer num agrupamento como este? Né? O que poderá fazer num agrupamento como este? Né? Uma reunião mediúnica. A pergunta do Hilário. Né? Ele é um médium, tá? Ele é um médium, o Aulo já explicou que ele é um médium. Mas ele é um médium torturado, improdutivo. Né? Então, o que ele poderá fazer no agrupamento como este? Né? O instrutor sorriu e obtemperou. O acaso não consta dos desígnios superiores. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. De certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito, com o dever de auxiliá-lo. Né? Então veja bem, né? E aqui a gente vê um doente tendo crises epiléticas participando de uma reunião mediúnica. O Hilário questionou e o Aulus respondeu que o acaso não consta dos desígnios superiores. Né? Quer dizer, nós não nos aproximamos uns dos outros sem razão.
De certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito. Quer dizer, certamente ele tem pessoas ligadas a ele do passado, de outras encarnações, né? Ok? Isso acontece conosco em qualquer casa espírita, em qualquer agrupamento, né? Certo? Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto de imediato, pode, pode e precisa receber o concurso fraterno, imprescindível ao seu justo sorgimento. Ele não pode ajudar, mas ele pode ser ajudado. É uma questão para a gente analisar. Inclusive diante de grupos mediúnicos tão herméticos, né? Tão fechados, às vezes tão longe dos necessitados, não no sentido absoluto, né? Porque atendem também os espíritos ligados aos necessitados, mas acabamos nos afastando em termos de movimento espírita, muito, fechando muito as reuniões mediúnicas, né? E aqui a gente vê uma situação, aliás, na obra do André Luiz, a gente vê essa situação se repetir, né? De certos doentes, não todos, mas alguns doentes participando das reuniões mediúnicas. O Hilário até pergunta, mas o que ele vai fazer nesse grupo, se ele não pode ajudar? Aí o Aulus respondeu, olha, se ele não pode ajudar, ele pode receber. Né? Ele pode e precisa receber o concurso fraterno, imprescindível ao seu justo sorgimento. Tá vendo? Então é uma lição para nós, né? E é uma reflexão para o movimento espírita, né? Que ficou fechado. Eu falo isso porque eu participei também de grupos que ficaram absolutamente fechados, né? Aos necessitados durante boa parte, faz 30 anos que eu participo de reunião mediúnica. E boa parte desse tempo eu participava de grupos absolutamente fechados à presença de necessitados, né? E há muitos anos para cá comecei a mudar um pouco o modo de fazer da reunião mediúnica, tendo sempre algumas pessoas se tratando, não muitas, mas algumas pessoas se tratando, e tenho colhido os melhores resultados, né? Inclusive observando também o que tem na obra do André Luiz, né? No livro Desobsessão também a gente vê essa recomendação, né? Então é uma coisa que a gente precisa analisar, né? Aí o André Luiz perguntou, curar-se-á, contudo, em tempo breve? Ele vai se curar em tempo breve? Quem sabe, retrucou Aulo sereno. Porque a gente acha às vezes que os espíritos sabem tudo, né? E os espíritos não sabem tudo, né? Eles não sabem quanto tempo que a pessoa vai se curar. Porque depende do aproveitamento da pessoa, depende da insistência dela, da persistência, né? Da boa vontade dela, do interesse dela na própria melhora. Então isso não dá para prever. Vai depender do interesse e da boa vontade que ela mantenha, né? E com grave entono de quem pesa a substância das próprias palavras, prosseguiu a resposta do Aulus, né? Isso dependerá muito dele. Isso dependerá, a melhora dele, né? A melhora dependerá muito dele. Aliás, como em qualquer caso, né, pessoal? Tá? Em qualquer caso, quem está aí precisando de ajuda, né? Isso aqui serve para todos nós, né? Nós vamos melhorar. Em quanto tempo nós vamos melhorar? Deixando em quanto tempo que eu melhoro? Vai depender da sua boa vontade, vai depender do seu interesse, né? A Eliana colocou, o nosso é fechado, né? Não, as reuniões que eu faço também são fechadas, né? Mas o grupo, né, mediúnico também é fechado. Só que uma coisa é você fazer um grupo mediúnico absolutamente fechado, né? Só com pessoas que estão há anos na casa espírita e que estão, né,
Outra coisa é você fazer um grupo que aceite, como a gente vê na obra do André Luiz, que aceite alguns doentes, alguns necessitados que tenham capacidade ou possibilidade de participar, que tenham um mínimo de condição de participar. Né? Então isso a gente vê que esse caminho do meio, né? Nós fizemos os extremos, né? E hoje o caminho do meio é um caminho que eu acho mais interessante. Né? Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Né? Isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. Quer dizer, então depende dele e da vítima a quem ele está ligado. Por quê? Porque ele está com ligações muito profundas com o irmão dele. Ele influenciou muito a vida psíquica do irmão dele. Então ele não pode se libertar de uma hora para outra, né? Ele não pode se ausentar dali do irmão dele, se desligar absolutamente, né? Só por ele querer. Ele vai gastar tempo e vai ter que ajudar o irmão dele também a melhorar. Né? Então, a assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. Tá vendo? Ó? Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça, tanto a nossa mente quanto a mente dos espíritos que se ligam a nós pelos nossos erros do passado. Todos nós temos a mente enfermiça. Todos nós precisamos nos curar, precisamos nos tratar, precisamos mudar os pensamentos, precisamos ajustar os sentimentos. Todos nós precisamos. Por quê? Porque nós estamos num processo de evolução, ainda numa fase difícil, nós trazemos muitos equívocos ainda no nosso modo de pensar, muitos equívocos nas nossas atitudes, não é? Ninguém está isento disso. Então todos nós estamos em tratamento. Tá? Ou percebemos isso, ou ainda não percebemos isso. Essa é a diferença. O obsediado não é só o outro lá que vem precisando de ajuda. Eu também sou, na medida em que eu também às vezes acedo a certas influências infelizes. Às vezes num momento de invigilância, às vezes num momento de descuido, num momento de ira, num momento né, de pensamento negativo, muitas vezes eu acedo, muitas vezes eu entro numa frequência negativa. Então eu não estou isento ainda de receber as influências negativas dos espíritos infelizes. Eu não estou isento disso. E creio que ninguém que está aqui conosco está isento disso. Né? Todos os dias, se a gente não exercitar a vigilância, se a gente não exercitar a humildade, se a gente não exercitar a paciência, nós entramos na faixa da impaciência, entramos na faixa do desamor, entramos na faixa do desequilíbrio, e aí os resultados são imprevisíveis, todos os dias. Né? Ok. Então a gente precisa ter humildade para entender que somos todos necessitados. Agora, por exemplo, eu na minha condição de necessitado, eu preciso de ajuda, eu preciso de entendimento, eu preciso absorver aqueles valores do espírito, preciso entender o que ocorre comigo, preciso entender as leis divinas, preciso entender a respeito de mediunidade. Né? Aí, se eu vou na casa espírita, uma vez na vida, outra na morte, coloco tudo como prioridade antes dessa busca de melhoria. Como é que eu vou melhorar tão rápido quanto eu queira, né? Às vezes eu quero melhorar rápido, mas eu não mantenho constância. A minha busca é uma busca muito oscilante, muito vacilante. Né? Então a gente fica demorando para assimilar os valores que poderia ser mais rápido. A minha melhora poderia ser mais... Aliás, a gente vê que as pessoas que chegam precisando de ajuda, realmente assim, muito necessitadas e muito desejosas de melhorar, elas vão melhorando rapidamente.
porque elas buscam com toda a força, elas buscam com toda a intensidade, elas tentam aproveitar da casa espírita, por exemplo, todos os recursos que a casa espírita oferece. É palestra pública, é passe, é água fluida, é leitura, é estudo, é atividade assistencial, tudo que a casa espírita oferece, a pessoa vai se envolvendo e vai melhorando e vai mudando as coisas e aí vai, né? Agora, outras pessoas não, elas ficam naquela busca oscilante, como quem não quer se envolver, não quer se comprometer, não quer muito aprender, não quer muito, né? Aí a melhora é bem mais lenta, né? Então, às vezes, aquilo que seria mais fácil, a pessoa vai tornando difícil, né? Porque ela faz ficar muito fragmentada a busca, né? Então, continuando aqui, o que o Aulus está explicando, né? Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. É essa mente que todos trazemos do passado, cada um com seu calo, cada um com seus conflitos, né? Mas todos nós temos certa enfermidade aí do passado. Aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido, caso persevere no campo de nossa consoladora doutrina, sem dúvida abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, uma vez que, convertendo-se ao bem, modificará o tônus mental do adversário. Então, olha só, aqui está falando porque eles estão indo numa casa espírita, porque estão buscando uma casa espírita, com todo respeito a qualquer outra crença, mas nós estamos falando aqui do espiritismo, né? É uma página espírita, é um estudo espírita, é um livro espírita, e é uma casa espírita que nós estamos analisando aqui. E são pessoas que estão buscando o espiritismo. Então, o Aulus está dizendo, olha, se ele perseverar no campo da nossa consoladora doutrina, né? Aplicando-se com devotamento às novas obrigações. Quais novas obrigações? As obrigações de renovação moral, de renovação mental, que a gente escuta nas palestras, né? Ou nos estudos como esse que a gente está fazendo. O estudo do Evangelho, né? Que nós vamos despertando para as nossas obrigações morais perante o nosso semelhante, perante a sociedade, perante a nossa consciência, não é? Uma vez que a gente vai se aplicando a essas obrigações, né? Vai perseverando, nós vamos abreviando o tempo de expiação a que nos achamos sujeitos. Uma vez que, convertendo-se ao bem, e não quer dizer que só a doutrina espírita é o bem aqui, pessoal, não entendamos assim. Entendamos que a doutrina espírita é uma das possibilidades da vivência de alguma coisa boa, de uma mensagem boa, consoladora. Então é nesse sentido, convertendo-se ao bem, né? Quer dizer, você se deixando permear por conhecimentos que induzem ao bem, à caridade, ao amor ao próximo, tal, você acaba abreviando o tempo de expiação, né? Acaba acelerando o progresso espiritual. Ok, pessoal? Tá ficando claro? Faz sentido para vocês, né? Então a gente vai mudando o tônus mental. Porque a gente chega à casa espírita reclamando de todo mundo, reclamando da vida, reclamando de Deus, reclamando, né? Tudo está errado, por isso que eu estou sofrendo. Aí depois a gente vai vendo que não é bem assim. A gente vai vendo que o errado é o meu modo de pensar. Errado é a minha atitude. Errado é o modo como eu estou sentindo a vida. E aí, quando eu vou mudando o meu modo de viver a vida continua do mesmo tamanho, mas eu estou mais feliz. Eu estou mais leve, eu estou mais animado, estou mais alegre, estou mais confiante, com mais fé, com mais entendimento. A vida está do mesmo jeito. Ela não mudou nada, só que eu mudei. E por isso a minha vida muda. Porque eu estou mudando, né? Então a gente muda o tônus mental nosso, o tipo de vibração, né? E a gente vai mudando também a vibração do espírito obsessor. Porque ele vai me acompanhando. Onde é que eu vou tomar passe, ele vai junto, vou assistir palestra, ele vai junto.
Mas a Alexandre não sai mais do centro, e é só centro, é só reunião mediúnica, atividade assistencial, estudo, não aguento mais. Aí o espírito vai junto, meio a contragosto, mas vai junto, né? Ele não quer me deixar sozinho, então ele vai junto, ele vai entrando na roda também, né? E aí ele também vai se sentindo melhor, vai acalmando a raiva que ele tem de mim, o ódio que ele tem de mim, vai atenuando com o tempo. Ele vai vendo que eu estou me esforçando por ser melhor, né? Que eu estou me esforçando por fazer o bem. Aí ele começa a pensar, caramba, né? Eu estou aqui querendo prejudicar essa pessoa, querendo me vingar dessa pessoa, mas essa pessoa não é mais a mesma do passado. Parece que já é uma outra pessoa. Não é aquela pessoa lá que, né, tinha prazer em ferir, em matar. Não é mais essa pessoa, é uma pessoa diferente já. Então, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu tratar de cuidar da minha vida também, né? É mais ou menos assim, né? Então o espírito ele vai percebendo a mudança e ele também vai mudando, porque ele não quer ficar para trás, né? A gente que prejudicou ele, aí ele vai ficar para trás e a gente vai melhorar. Então ele não aceita isso também. Aí ele quer ir junto também. Ele quer melhorar também, né? Até porque ele começa a ver que eu fazendo bem, eu começo a ter certas vantagens também, né? Porque começo a ter o carinho das pessoas, o respeito das pessoas, a gratidão, né? E ajudando, eu vou sendo ajudado também. Então ele começa a perceber que é mais vantajoso também fazer o bem, né? E fazer o mal só faz a gente se sentir culpado, né? Ficar lembrando do mal, ficar lembrando do erro. Então a gente se sente uma pessoa má, né? Isso é ruim para a gente, né? A Eliane está colocando, né? Riso vai e no final ele também já quer trabalhar. Daqui a pouco ele vai estar aplicando passe lá também, no plano espiritual, né? Né, Eliane? Mas é assim, vai saber, né? Como é que é. Mas ele devagarzinho também vai começar a querer ajudar também, né? Então, continuando aqui. E aí a gente vê, pessoal, que nessa perspectiva, a gente vê que o maior problema é a nossa preguiça, né? É a nossa má vontade. Nessa perspectiva da gente melhorar o tônus vibratório, aprender, trabalhar, se dedicar, estudar, tal, né? O maior problema contra a nossa melhora, né, é a preguiça. É a ociosidade, é a preguiça, é a má vontade. É o que mais entrava a nossa vida. É o que mais entrava a nossa vida. Porque é o que nos mantém do mesmo tamanho. É o que nos mantém pouco desenvolvidos, com pouco conhecimento, com pouca experiência, com pouca condição. É o não trabalho, né? É a ociosidade, é a má vontade, é o descompromisso, sob variadas formas. Não, eu não gosto de assumir compromisso, sei o quê, a pessoa inventa um monte de justificativa, né? Uns porque são muito velhos, outros porque são muito novos, outros porque estão doentes, outros porque estão sãos, né? Tem uma mensagem que é mais ou menos assim, né? Cada um alega motivos para não assumir compromisso. Uns porque tem família, outros porque não tem, né? Então, cada um acaba inventando alguma coisa. Mas isso é o que mais conspira contra a nossa melhoria, contra a nossa renovação, contra a desobsessão, a saída da obsessão, né? É a preguiça, é a má vontade, a indolência, né? A ociosidade. Ok? Então, modificará o tônus mental do adversário, que se verá arrastado à própria renovação, pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Né? Quer dizer, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, se você vai praticando, né, o que você está aprendendo e vai perseverando mesmo com dificuldade, porque isso tudo não é sem dificuldade, é tudo com dificuldade.
Às vezes a família é contra, o marido contra, a esposa é contra, os filhos contra, né? Você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, tem um monte de coisa, às vezes problema de saúde, mas precisa buscar o entendimento sobre o espírito, né? Precisa buscar a vivência espiritual, apesar de todas as dificuldades, porque todo mundo as tem. Ah, mas eu preciso fazer compra no mercado, eu preciso fazer a feira. Ah, todos nós temos que fazer compra, todos nós temos que fazer feira. É só uma questão de nós nos organizarmos. É só questão de elegermos prioridades, de usarmos a inteligência para planejarmos o nosso dia a dia, não é? Então, vamos deixar o desculpismo de lado, vamos deixar as justificativas vazias de lado e vamos efetivamente fazermos a nossa parte, aliás, que é do nosso interesse. É do nosso interesse. Não é exatamente do interesse da casa espírita ou dos dirigentes, não, é do meu interesse, porque eu preciso. Eu posso ir, posso sair do centro e o centro vai continuar, mas eu preciso da casa espírita, eu preciso do ensino espírita, eu preciso do aprendizado, né? Então, eu não posso perder essa oportunidade, né, de aproveitar os recursos que estão sendo oferecidos. Ok? Então, vamos lá. Ainda assim, diz o Aulus, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu, a se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária, que emergirão por algum tempo ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando até o integral reajuste do corpo perispirítico. Aquilo que a gente estava falando, né, nas semanas passadas, você tem a epilepsia essencial, que os espíritos chamam de possessão absoluta, né? Que são esses fenômenos que o espírito assedia, né, o encarnado entra naquelas convulsões, né, tem todo aquele ataque espiritual e também físico, né, que ele é acometido. Mas quando se extinguirem os acessos de possessão, então aqui ele está falando qual que seria a sequência do tratamento, né? Como é que seria para o Pedro ao longo do tempo? Ó, quando se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá ainda os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu, a se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária. Tá? Então aí ele vai viver alguns condicionamentos que podem ter ainda certos ataques, certos tremores, né? Pode ter dores de cabeça, pode ter, né, mais leves aquelas crises convulsivas, né? Ausências são muito comuns também na epilepsia secundária, as ausências, né? Só que você não tem mais aqueles episódios de possessão. Aí são mais lembranças, são mais condicionamentos que restaram daquele período mais crítico, né? Aquele período mais difícil que ele passou, que ele está passando, né? Então ele vai melhorar até chegar à epilepsia secundária, né? Onde você tem os efeitos bem mais leves do que ele está sentindo. Por quê? Porque ele precisa reajustar o perispírito dele. E o perispírito se reajustando, vai o corpo também refletir o reajuste do perispírito, tá? E isso só a pouco e pouco que vai acontecendo. Agora vejam bem, se é uma pessoa que vai na casa espírita, já que nós estamos aqui no estudo espírita, né? E ouve palestra, vai reformulando pensamentos, vai reestruturando sentimentos,
vai tomando passe, que age nos tecidos perispirituais. Ele vai pensando de forma mais correta, mais justa, mais lúcida, né? Então, tudo isso, pessoal, vai ajudando muito na recuperação do doente. Vai ajudando a recuperar os campos organizacionais do perispírito, tá? Mesmo que ele não tenha reflexos imediatos e esteja precisando de remédio, esteja precisando de todo o tratamento, mas ele está trabalhando a passos firmes no sentido da melhora. E com medida que ele vai mentalizando a saúde, vai mentalizando o sistema nervoso em perfeitas condições, vai aprendendo a usar a força criadora do pensamento positivo, saudável, ele está trabalhando para a sua melhora, tá? E isso é trabalho de longa duração, inquiriu Hilário algo aflito. A gente morre de pressa, né? A gente tem pressa para tudo, né? E os espíritos aqui também, o Hilário e o André Luiz, né? Isso é trabalho de longa duração? Nosso interlocutor estampou significativa expressão fisionômica e ponderou. Quem poderá penetrar a consciência alheia? Porque ele já tinha explicado que ia depender do Pedro, ia depender também do irmão do Pedro. Aí o Hilário como que repetiu a pergunta de uma outra forma, né? Aí forçou que o Aulus colocasse dessa forma. Quem poderá penetrar a consciência alheia? Quer dizer, vai demorar ou não vai? Vai depender da consciência do Pedro e do irmão dele, né? Quem poderá saber o que vai por dentro das pessoas, né? Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. Com o esforço da vontade, pessoal. A vontade é extremamente importante. Tem um outro momento na obra do André Luiz, uma situação como essa, assim, de algum doente e tal, né? E aí o André Luiz pergunta para o instrutor, mas e se ele não melhorar? Aí o instrutor fala assim, olha, não é se ele não melhorar, é se ele não quiser. Mas se ele não conseguir, né? É assim, né? Se ele não conseguir, aí o instrutor corrige, fala assim, André, não é se ele não conseguir, é se ele não quiser. Porque querendo, ou seja, usando a vontade, decidindo buscar a melhora, nós conseguimos. Né? O ritmo da melhora vai depender muito da insistência, da força que nós empreendemos para melhorar. Qual é o ritmo que eu imprimo a minha vida na busca da melhora? Então a rapidez ou a lentidão vai depender fundamentalmente da minha vontade. Tá? E aí a gente precisa do tempo também, né? Amadurecer essa melhora com a ajuda do tempo, né? Mas fundamentalmente com a minha vontade. Tá? O assunto, porém, é de foro íntimo, diz aqui o Aulus. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos aguarda. Tá vendo? Ah, tinha um finalzinho aqui, né? Transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro que a todos aguarda, em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E ante a nossa admiração concluiu, o problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Né? Então, imagina aquele médium, aqueles médiuns que nessa vida produziram, estão produzindo, né? Estão vencendo, provavelmente encarnações para trás, eram doentes,
Eram pessoas que estavam passando por provações, por expiações, por doenças, por desequilíbrios, né? E pela vontade, pela determinação, pelo estudo, pelo empenho, nessa encarnação conseguiram produzir. Melhoraram ao ponto de tornarem a mediunidade produtiva. Melhoraram ao ponto de manterem a determinação, a disciplina, a vigilância, tal, tal, tal. E ele falou na semana passada, no nosso estudo aqui, o Alus falou, né, que um aparelho mediúnico que produza não é de improviso, não é obra do improviso, é labor de séculos, né? É labor de séculos, é trabalho de séculos, é sofrimento. Fundamentalmente, pessoal, os médiuns para produzirem com humildade, com disciplina, com respeito ao próximo, com vigilância, precisam ter sofrido bastante já. A gente vai chegando a essa conclusão. Precisam ter sofrido bastante. Porque, na verdade, os bons médiuns hoje são as pessoas que adquiriram muito conhecimento, fizeram muitos cursos, não. São as pessoas mais maduras. Os bons médiuns são as pessoas mais maduras, que após sofrer muito, após bater muito a cabeça, lógico que estudar também, né? Faz parte do aprendizado, né? Inclusive dos erros praticados, tal. Mas são aqueles que aprenderam a dar valor aos problemas humanos, aprenderam a amar, porque viram a importância de amar, porque eles receberam ajuda também. Então eles entendem a importância de ajudar. Porque às vezes a pessoa pode ter muito conhecimento, entender de cabo a rabo, mas é uma pessoa difícil de grupo, uma pessoa difícil não aceita as coisas, não aceita as dificuldades, não aceita abrir o coração, não aceita, né? Só tem muitas teorias na cabeça, mas não tem muito sentimento no coração. Porque isso o que vai gerar essa mudança são os sofrimentos, são as dores que a gente passa na vida, né? Que vai nos tornando mais humanos, mais sensíveis, né? Então a gente vai aprendendo a usar o conhecimento com sabedoria, né? Quer dizer, junto com o amor. Pessoal, nós terminamos aqui, né? Então o problema é de aprender sem desanimar e servir ao bem sem esmorecer. Boa vontade e perseverança. Essas duas palavrinhas, elas superam todas as dificuldades, né? Fazem a gente superar tudo ao longo das encarnações, né? Boa vontade e perseverança, tá? Pessoal, vamos finalizar por hoje, né? Nós encerramos um capítulo, ao invés de entrarmos no próximo, nós vamos dar uma paradinha aqui, né? Acho que já temos material suficiente de análise, né? De reflexão, e semana que vem a gente continua, tá? Então vamos novamente agradecer a Jesus, nosso Mestre, que foi o médium divino, com qualidades excepcionais, certamente, cultivadas, aprimoradas, ao longo de milhares e milhares de anos, ao longo de milhões de anos. E nós também, Senhor, que estamos no nosso processo de aperfeiçoamento, estamos no nosso processo de burilhamento, certamente uma fase ainda mais difícil, em que as dores são mais acerbas devido à dureza dos nossos corações. Que possamos amolecer as fibras mais íntimas, que possamos adquirir a visão mais clara, mais lúcida da vida, para nos tornarmos peças que venham a produzir na tua seara. Que as tuas bênçãos nos envolvam o ambiente, nos envolvam a saúde, envolvam a nossa mente, e que possamos ao longo desta noite nos mantermos ligados a ti e aos bons espíritos. Que assim seja, Senhor.
Ok, pessoal, muita paz a todos. Obrigado pela presença e um grande abraço. Fiquem com Deus.